Boa noite, estimados irmãos e irmãs. Estamos iniciando então este primeiro momento. No princípio é o momento, mas podemos repetir a dose, quem sabe outro momento também. Então assim, esta seria hoje o dia da escola vivencial do Movimento de Cursilho de Cristandade da nossa paróquia, o MCC, e nós estaríamos refletindo sobre o compromisso solidário da fé, o dízimo. Então nós vamos falar um pouco sobre isto. Então, fomos provocados também pela coordenação do GED aqui da nossa paróquia, então, para também podermos falar desse momento. Então, é aberto para toda a comunidade. Então, vamos saudar aqueles que já estão conosco e quem quiser também pode ir adentrando, depois também mandando o seu recado. Eu vou fazer uma breve explanação, creio que meia hora, 40 minutos, sobre o que é o dízimo, o fundamento bíblico do dízimo e também depois as dimensões do dízimo e a finalidade do dízimo. E aí depois também, quem quiser, ou as perguntas que forem surgindo, podem colocando aqui direto também na nossa live. A gente vai também tentando responder, se a gente souber, né? Mas também a gente vai tentar, assim, ajudar naquilo que for possível. Então, saudar a Ana Carolina Viegas, César e Amanda, do Grupo Paz e Jesus, que estão nos acompanhando. Saudar a Maria Elisete Engel, do Grupo Amar e Servir. A Maria Eleni Gutierrez Rodrigueiro, o Wilson e a Eleni então estão acompanhando. A Liz Manioto está já também presente. A Ana Lúcia Macena Flores, boa noite, então, também do Grupo Os Unidos da Fé. Então sejam bem-vindos também a este nosso momento. Também a Cláudia Regina Koch Francisco, boa noite. Grupo Crescendo com Cristo. Janete Hillemsheim, do Grupo Navegantes na Fé. Valdir e Helena Braghini, também do Grupo Mãe de Deus. A Rosimer Reich, também, boa noite. Marlene Vargas, Alex Wegenfelder, também Inês Miller, do Grupo São Paulo. Janice Fier, Bruna Hennemann, a Jussara Bach, lá de Bom Princípio, essa eu sei de que é. O André Mello, que é também do Movimento de Casais Jovens, do nosso MCJ aqui da paróquia. A Clarice Schuster, do Grupo Peregrinos do Senhor. A Maria Eli. Margane Pereira, Grupo Amar e Servir. Elise Regina. A Verani. A Elisete Finger, Grupo Semeadores. Elisete Jacó. O Adriano, lá de Estrela, da Paróquia São Cristóvão, boa noite.
a Lenira Machado de Oliveira, Lenira e Jocely, Grupo São João Batista, Renate Chu, Maria Zeni Rodrigues, Carmen Luiza Lopes, a vidraçaria também Continente, o Alessandro e a Charline, do Grupo Bom Caminho, Gil Cabouzi, um abraço a ela também, o seu Bouzi, o Otomar Santos da Cunha, o Palinha, boa noite, Arcísio Fagundes, também a Sônia, sejam bem-vindos, Ademir Rambo, também lá de Salvador do Sul, boa noite, Deus abençoe a todos. Então, depois também a gente continua também com as nossas interações que a gente tem, então vamos começar assim também falando um pouco sobre o dízimo. Nós vamos falar do dízimo a princípio deste documento aqui, o documento 106, o dízimo na comunidade de fé, as orientações e propostas também a partir da CNB. Então, esse documento que saiu no ano de 2016 e foi aprovado em 2017 pela Conferência dos Bispos do Brasil, na Assembleia lá em Aparecida. Então, dele nós vamos tirar essa primeira fundamentação que nós vamos falar agora, tá bem? Então, dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas. Primeiro, a gente precisa dizer que o dízimo expressa a participação da pessoa batizada na missão de anunciar o evangelho da alegria. Então, o dízimo não é algo somente, aqui a gente precisa também desmistificar isto, que as pessoas muitas vezes acreditam ou convencionam que o dízimo é somente dinheiro. Não, o dízimo é muito mais do que isto. Uma das funções que a gente vai ver depois é justamente a parte também econômica, o sustento também da comunidade através do bem material. Mas o dízimo é muito mais. Primeiramente, é uma decisão, você é um ato de fé. Quem não tem fé não vai conseguir ser dizimista, então a gente tem que deixar isso bem claro, que o dízimo é ou começa a partir deste ponto. Então ele também expressa então essa participação da pessoa batizada na missão de anunciar o evangelho da alegria. Talvez aqui a gente possa se perguntar, mas como? Eu sou batizado, beleza? Eu participo da missa, de algumas coisas, beleza? Mas o que eu tenho que fazer para anunciar mais o evangelho, anunciar mais a boa nova de Jesus? Talvez aquilo que eu já faça seja muito, sim, mas eu posso sempre dar um pouco mais de mim. E talvez aqui a gente tenha que também fazer, depois a gente vai fazer um pouco essa distinção entre dízimo, entre ajuda, entre eu ser comunidade, e a outra é eu me colocar à disposição com os meus dons da comunidade. Então são duas coisas diferentes. Então a gente precisa então entrar nesta dinâmica. Então, para a gente poder assim entender aqui neste tempo, vamos dizer assim, neste texto, nesta orientação, nesse documento da CNBB, a gente vai prever assim que a CNBB, os bispos do Brasil já estão quase 50 anos falando de dízimo. Então, assim, já desde o Concílio Vaticano II, depois de algumas orientações para a sustentabilidade das igrejas e também uma participação ativa dos fiéis, se começa também a perceber ou então também a se falar ou se refletir mais sobre o dízimo. E aqui o dízimo é apresentado, a CNBB tenta apresentar, os bispos tentam apresentar o dízimo como na perspectiva da evangelização, como um dos elementos da conversão pastoral que foi assumida na Conferência de Aparecida em 2007. Então, esse texto, esse documento, ele indica elementos, esclarece alguns conceitos e oferece orientações. Então, a conversão pastoral, que nós já estamos falando há mais de 10 anos, ela precisa ser algo que tem que também perpassar a nossa consciência de dizimistas. Então, vamos adiante para a gente poder, assim, compreender, então, o que é o dízimo. A contribuição com o dízimo e a sua correspondente pastoral precisam estar baseadas em uma correta compreensão. Quais são, então, esses fundamentos bíblicos e também da igreja eclesiais e quais suas dimensões e finalidades? Então, isso a gente vai tentar trabalhar, esses 4 pontos. Fundamentos bíblicos, fundamentos da igreja, documentos da igreja do Brasil e também da nossa diocese, e também quais as dimensões e as finalidades também do dízimo. Então, isso garante que o dízimo se situe, então, neste âmbito da fé cristã e também na ação evangelizadora.
Então aqui a gente vai ter sempre presente, a gente sempre vai ter que ter sempre em mente que o dízimo parte de uma pessoa esclarecida ou então iniciada na fé, para fazer ou para também com o seu ou a sua ajuda, com a sua contribuição, ela também assim ajudar nessa ação evangelizadora da igreja. Então assim, a sua igreja particular, a igreja doméstica, mas também a igreja universal. Então, o dízimo não é só para o meu cantinho, mas ele é para toda a igreja. E a gente sabe, a gente precisa recordar aqui, a gente não vai entrar nisso, né? Mas a igreja somos todos nós, somos o povo de Deus que vem ou que vai ao encontro do Senhor. E assim, então vamos responder a pergunta: o que é o dízimo? Talvez a gente poderia dizer várias coisas, cada um de nós possa ter alguma compreensão de dízimo. Alguns dizem que é 10ª parte, outros dizem que é uma devolução que eu dou a Deus, outros dizem que é uma partilha. Então, assim, são várias coisas. E se a gente for olhar, todas elas têm um fundo de verdade. Mas a gente tem que chegar naquilo que hoje você, a igreja, define e também ela organiza como sendo dízimo. Então, colocando assim especificamente, ou então categoricamente, o que é o dízimo? É contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e também da igreja. Então, assim, contribuição sistemática e periódica dos fiéis. Então, assim, a comunidade se sustenta, ou ela assume esta corresponsabilidade para se sustentar, mas também sustentar toda a igreja. E aqui a gente sempre tem que pensar, a igreja é ou vai ser sempre, a gente precisa pensar que justamente é talvez aqueles mais necessitados, que a gente precisa também entender, o que a gente precisa também colocar presente. Então, assim, todos nós somos igreja, mas talvez a gente precisa se colocar no lugar daqueles que mais necessitam. Então, é um compromisso de fé, pois está relacionado com a experiência de Deus. E aqui talvez a pergunta que a gente tinha que se fazer: que experiência de Deus eu fiz, ou tenho feito, ou estou fazendo? Então, talvez assim aqui, cada período histórico, claro, vai ter uma experiência talvez diferente. Alguns momentos vão nos fazer ter mais fé, outros momentos talvez vão nos fazer diminuir um pouco a nossa fé. Mas se a gente for olhar esse compromisso que a gente assume, é assumido lá no dia do nosso batismo. Desde lá, nós carregamos esta graça da fé. Então, se eu faço uma experiência positiva da fé de Deus, eu também vou me colocar mais à disposição daqueles e daquelas que necessitam. Outra coisa, exprime também a pertença efetiva à igreja vivida em uma comunidade concreta. Aqui vem também do apóstolo Paulo. A gente não precisa ou não pode somente querer participar afetivamente de algum lugar, de alguma comunidade. Não, a gente precisa participar efetivamente. O que é isso? A gente precisa também ir até aquele lugar para celebrar, para a gente ver como é que está, o que precisa ser feito. Então, eu tentar também ser igreja, eu também ser comunidade. Claro, agora nós estamos vivendo um tempo de a gente estar isolado, a gente não poder viver a nossa comunidade concreta. A gente está descobrindo outros meios, inclusive hoje esta nossa transmissão aqui, essa catequese, também é uma forma da gente se acostumar ou também se adaptar aos novos tempos, esses tempos que estamos vivendo dessa pandemia. Então, assim, a palavra de Deus, ou na verdade Deus usa de vários meios, de vários canais, para nos fazer também compreender a nossa vida de fé e vivê-la e manifestá-la. Então, assim, o dízimo também é essa nossa manifestação da amizade que circula entre todos os membros da comunidade. Então, a comunidade é o lugar onde a gente se deve sentir bem, e por isso, se sentindo bem, a gente faz essa experiência positiva, bela, e a gente também quer contribuir com ela. Então, aqui se diferencia do cumprimento de uma lei por provir de uma decisão pessoal. É um compromisso moral. Eu quero ser dizimista. Eu quero ajudar a minha comunidade. Eu quero ser comunidade. E isto que talvez tenha que a gente tenha que aceitar um pouco mais. A lei, a obrigação,
Isto era, ou são coisas, ou são fundamentos que a gente vai ver logo mais no Antigo Testamento. A gente precisa passar deste ponto. A gente precisa ir para uma adesão livre, pessoal, também para vivermos a nossa fé. E a gente olhando um pouco mais também para a nossa vida, a gente também precisa entender que essa contribuição, então, ela é sistemática, ou seja, significa que ela é estável, assumida de modo permanente. Ah, então eu decidi ser dizimista, beleza, então vou assumir, vou pegar ali o meu envelope e eu vou ser dizimista por um ano. Não, a gente assume a nossa condição, a gente não é batizado só por um ano, um mês, um dia. A gente é batizado para sempre, a gente vive a nossa fé para sempre. A gente vai poder, e a gente tem tristeza, a gente vai ter decepções com uma ou outra pessoa, até às vezes com aqueles que estão à nossa frente, que estão coordenando, ou até mesmo com algum integrante do Ministério Ordenado, algum padre, alguma coisa assim. Podemos, mas a nossa fé, ela é muito mais do que isso, ela deve perpassar além disso. Então, ser algo que eu assumo para sempre. Não deve ser algo pesado. Se isso é algo que me pesa ainda, eu ainda preciso fazer um processo de conversão pastoral para também me tornar um dizimista. Então, duas coisas que o dízimo é para a gente começar. É periódico, ou seja, mensal, ligado ao salário ou outros tipos de ganho. Então, assim, como eu estou também retribuindo, ou então, assim, eu estou agradecendo a Deus por tudo que eu tenho e recebo. E o segundo é anual, ligado às colheitas ou então à venda de produtos, aqui mais ligado ainda àquela concepção do antigo, do meio rural. Então a gente também pensar ou também refletir isso. Mas hoje, como quase todos nós somos assalariados e nosso salário é mensal, algumas vezes até quinzenal, então assim o dízimo também se torna algo sistemático nesse sentido. E outra coisa importante, o dízimo ele é pessoal e intransferível. É a resposta de cada um de nós. Ah, mas nossa família é dizimista. Não. Tu recebeu o batismo, tu não foi batizado como família. Tu foste batizado com o teu nome. Cada um de nós recebeu o batismo individualmente. E a nossa fé a gente responde também individualmente. A gente vive ela em comunidade, em igreja doméstica na nossa casa, nossa família. A gente vive ela em comunidade concreta, que é a nossa comunidade de fé. Sim, ok, beleza. Mas eu é que sou responsável pelo meu dízimo. E aqui entra talvez um pouco mais, que a gente precisa aprofundar como paróquia ainda, é talvez justamente esta participação de dízimo desde criança. Então, desde o tempo da catequese, a gente precisa se trabalhando, se convertendo para isto. Ah, mas criança não recebe. Não, tudo bem, mas não é só pelo valor. Mas quantas crianças também recebem já uma mesada, ou tem um troquinho que recebe do vô ou da avó. Então, assim, não é pelo dinheiro, mas é pela conscientização de eu ser comunidade. E outra coisa, o dízimo também faz com que eu participe efetivamente da comunidade. Queira estar na comunidade. Então, assim, pelo menos uma vez por mês, eu me disponho, me predisponho a querer estar na comunidade, vivenciando a minha fé. Então, também levar isto, entender isto como algo importante para a nossa vida. Então, assim, o dízimo não pode ser assumido unicamente como forma de captação de recursos para as outras pastorais. Esta compreensão não expressa toda a riqueza do seu significado. O dízimo é muito mais. A gente vai ver depois os quatro aspectos ou os quatro fundamentos também do dízimo para cada um de nós. Então, nós passamos por isso. Primeiro, então, assim, agora para a gente falar biblicamente. A gente já falou agora o que é o dízimo, agora nós vamos falar fundamentos bíblicos. Então, assim, do Antigo Testamento, do Evangelho e do Novo Testamento. A principal fundamentação do dízimo encontra-se na palavra de Deus. E antes de tudo, a gente precisa recordar que a revelação divina ela é progressiva e orientada para Cristo. E aqui a gente vai olhar no Antigo Testamento 4 níveis, ou assim, desta elevação, ou desta progressão da nossa revelação divina. Então, a decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido por ter encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza de sua presença amorosa no nosso dia a dia. Então aqui talvez esta frase seja muito significativa. A decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido.
Será que a gente, talvez agora nesse tempo que a gente tem mais tempo, que a gente está mais recolhido, que a gente está dando valor, de fato, talvez a pequenas coisas, a gente está tentando e talvez a gente está conseguindo perceber a beleza, ou então, assim, a graça que nós recebemos de Deus? Então, assim, somente quem dá o seu dízimo de coração é aquele que já está agradecido por isso que tem. Por quê? Porque sabe que Deus, o Deus da vida, não da morte, ele está conosco, ele caminha conosco. E todos os dias ele nos mostra alguns sinais de que ele está caminhando com a gente. E a gente experimenta esta beleza de sua presença amorosa no nosso dia a dia. Então, quando a gente consegue perceber isto, o dízimo não se torna mais uma obrigação. Tem que ir na missa, tem que ir entregar o dízimo. Não, se torna algo que eu sei que é para a minha comunidade, que é para a minha igreja, que é para mim mesmo, porque eu sou igreja, eu sou comunidade. Então, a primeira questão que precisa estar clara, que no Antigo Testamento nos traz: Deus é o Senhor de tudo, o proprietário da terra, de onde provém o alimento e a fonte de toda a bênção. Esta frase, ou este enredo, ele vem do Levítico 25, 23 e também do Salmo 24, versículo 1. Deus é o Senhor de tudo, o proprietário da terra, de onde provém o alimento e também a fonte de toda a bênção. Se a gente for olhar, a gente vai perceber isto no Antigo Testamento de forma bem clara. Falamos-se de revelação progressiva, então a gente vai ter 4 níveis. Começamos lá atrás, olhar os patriarcas, Abraão, depois Jacó, depois vai indo. Moisés é o segundo nível. O terceiro nível são os profetas, que vêm anunciar também o bem e denunciar o mal. E o quarto, Jesus e as primeiras comunidades cristãs que a gente vai vendo. Então, lá nos patriarcas, o que o dízimo representa para eles? Dízimo é gratidão. Gênesis 14, versículos 17 a 20. Abraão decide dar a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos oriundos de sua vitória. Permitam-me ler esses 3 versículos. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado os outros reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Sabe, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então aqui a gente precisa entender, de fato, Abrão entendeu e ele agradeceu, porque Deus lhe havia ajudado também na guerra, naquele período. Então, isso que nos traz, ou é também presença para nós, gratidão. Então, ele deu este sinal, Abrão, antes de se converter para ser Abrão. O segundo relato de Gênesis, capítulo 28, versículos 18 a 22, Jacó se dispõe a oferecer o dízimo como resultado de sua experiência com Deus em Betel. Nesses 4 versículos diz o seguinte: Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo. A este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Luza. Jacó fez este voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que ergui como uma estela será uma casa de Deus. E de tudo que me deres, eu te pagarei fielmente o dízimo. Então aqui Jacó faz esta oração, faz essa promessa com Deus, e ele lhe ajuda e ele faz esta oferta lá do Antigo Testamento. Então aqui, 2 coisas no Antigo Testamento com os patriarcas, no início da revelação. O dízimo é oferecido como um reconhecimento e também como gratidão pela dádiva de Deus, que abençoa e também acompanha aquele a quem a ele se confia. Então Abraão e Jacó são essas testemunhas, são esses exemplos dos patriarcas
que nos ajudam também a viver o dízimo como reconhecimento de Deus, ou a Deus, e também gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá e tudo que Ele é na nossa vida. Olhando para o segundo momento, que é Moisés. Moisés, o dízimo se torna um preceito. E lá no Levítico, versículo 27 a 31, aliás, capítulo 27, versículo 30, diz o seguinte: todo dízimo do país, tirado das sementes da terra e dos frutos das árvores, pertence ao Senhor como coisa consagrada. Assim decorrem alguns elementos significativos deste preceito que Moisés institui. Primeiro, sustenta os levitas pelos serviços litúrgicos prestados e por não terem parte ou herança, ou outra herança entre os filhos de Israel, e também os levitas davam o dízimo ao sacerdote. Então aqui a gente precisa entender que os levitas eram um grupo que também servia no templo. Então eles eram esses que faziam esta oferta, ou ofereciam as ofertas do povo a Deus. Então, primeiro para sustentar eles, porque eles ficavam ou estavam todo o tempo no templo. Então eles precisavam também ser sustentados. Então Moisés institui isso. Segundo, auxilia os necessitados, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que não tinham mais recursos ou não tinham a quem recorrer. Então eles precisavam ser ajudados. Notem que essas são coisas que nós temos, isso é desde o Antigo Testamento, e é Moisés ainda estamos falando. E o terceiro é um sinal pedagógico, caminho para se aprender e exercitar o temor do Senhor. Isto também no livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 a 23. Então, também a gente perceber que Deus, ou o nosso temor a Deus, ele também se dá através de uma ação concreta. Não que eu tenha que ter medo de Deus, não. Eu tenho que respeitar a Deus. E Deus é Deus. E Ele nos concede tudo. Ele não quer nada em troca. Mas a gente deve ser, ou precisaria ser mais grato por tudo que Ele nos faz. E é a partir daqui de Moisés, então, que o dízimo se torna algo em dois períodos. Anual, levado ao lugar do culto, ou seja, ele deve ser levado ao templo, ou aonde era o lugar da reunião, e trienal, entregue aos levitas para o sustento dos mais pobres e necessitados. A cada 3 meses, aos levitas que estavam próximos, para que eles também pudessem, assim, sustentar, ajudar aqueles estrangeiros, órfãos e viúvas que não tinham mais quem os ajudasse ou quem olhasse por eles. Então aqui, anual e trienal é o tempo de Moisés. Vamos para o terceiro grau da revelação, da progressão da revelação. Os profetas. Eles evitavam o formalismo cultual. Em Amós, no capítulo 4, versículos 4 a 5, ele condena o culto sem o arrependimento e a conversão, e a oferta de sacrifícios e dízimos descompromissados. Parece, de fato, aqui já tem um pouco assim, eu vou lá porque tenho que dar o dízimo. Não, Amós critica isto. Amós critica quando as pessoas fazem algo só por fazer. E a gente tem que cuidar para talvez hoje a gente também não cair neste risco ou nesta tentação. A gente precisa ter sentido para o nosso dízimo. Se ele não fala nada para mim, é melhor eu esperar um mês e depois no outro mês, quando eu tiver uma consciência melhor ou uma conversão melhor, eu dar o dízimo, porque de fato eu me sinto necessitado também de partilhar com Deus para os irmãos. Então, Amós nos chama a atenção para isto. Depois, também uma síntese aqui dos profetas. Os profetas, como Malaquias, releem o preceito do dízimo sob um prisma mais profundo, o da fidelidade à aliança. Aqui está algo, talvez, que está muito, ou que precisa estar muito presente de novo, talvez para nós hoje. A nossa fidelidade àquilo que Deus nos concede ou nos promete. Como nós estamos sendo fiéis, de fato, a isto tudo que Ele nos concede. Então, aqui os profetas nos ajudam isto, ou a nos refletir sobre isto. Por fim, estamos no quarto estágio, então, desta progressão da revelação, nos evangelhos. As menções se referem mais à prática da religião judaica no tempo de Jesus. Então a gente tem isso um pouco mais claro, como os judeus davam, por que os judeus davam o seu dízimo.
Então, assim, se na linha profética Jesus opõe-se ao comportamento dos fariseus e escribas por se preocuparem em dar o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus aqui está num tempo, o povo judeu está num tempo em que eles também só querem saber de dar o dízimo por dar, por cumprir uma lei, ou mais uma lei. Mas Jesus chama atenção, espera aí, este cumprir a lei pela lei não serve. Ele tem que vir também com este querer viver a justiça, de querer ser misericordioso e também como um ato de fé. Não é somente assim como uma taxa, uma contribuição, uma doação. Não. É algo que eu preciso fazer porque é algo que brota do meu interior, da minha espiritualidade, da minha fé. Não é somente algo para colocar. Então, também no tempo de Jesus ou com Jesus, os discípulos o ajudavam com os seus bens. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. Também os discípulos tinham uma bolsa comum. Semana passada, quem acompanhou o tempo, ou as reflexões, ou então a celebração da Semana Santa, percebeu um pouco também isto. Motivo de Judas também querer evitar, no Evangelho de segunda-feira passada, evitar que Maria Madalena também ungisse os pés de Jesus com aquele óleo caríssimo, era também porque eles tinham uma bolsa comum e também poderiam e deveriam ajudar os mais pobres. Então, nos evangelhos nós temos esta questão. Jesus que dá um novo direcionamento, também numa questão assim de não ser somente mais um contributo ou só de uma desobriga, mas sim uma questão de fé, uma questão de íntima relação com Deus. Depois das primeiras comunidades cristãs, o que cada um possuía era posto a serviço dos outros. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, conforme os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 47. Agora, durante esse tempo pascal, nós vamos ouvir muitos atos e também, às vezes, nós vamos ouvir esta questão da comunidade, ou o modelo ideal de uma comunidade cristã. Talvez nós também possamos, assim, refletir e também nos aproximar mais, ou querer nos aproximar mais de uma verdadeira comunidade cristã. Por isso, é uma livre decisão. A partilha não era imposta pelos apóstolos, mas expressão natural do amor a Cristo e aos irmãos. Isso está no documento 100 da CNBB, número 84. Então, a partilha não pode ser, ou o dízimo não pode ser algo imposto, mas sim algo que eu, quando eu me converto, ou eu estou formado o suficiente para isto, eu dou livremente também para a comunhão dos nossos, ou para a comunhão da comunidade. E assim, as coletas eram feitas para ajudar os que na Judéia sofriam durante a grande fome. Então eram modelos de uma prática que se tornou recorrente entre as comunidades cristãs. Vamos ver isso nos Atos, na Carta de São Paulo aos Romanos, na Carta aos Coríntios, aos Gálatas. Então essas coletas são uma forma também que a partilha de bens assumiu e também inspiram a dimensão caritativa do dízimo ainda hoje. Então essas coletas surgiram por tempos ou por uma necessidade pontual. Aquilo que era colocado em comum não era o suficiente, porque tinha mais necessidade, tinha pessoas com mais necessidades. E também depois a gente vai perceber que Paulo ensina que cada fiel deve dar como dispôs em seu coração, pois Deus ama quem dá com alegria. A famosa frase da segunda carta aos Coríntios, versículo 7 do capítulo 9. Então, o cristão é chamado a contribuir pela consciência que tem de ser servo de Cristo e também por saber que ele não pertence a si mesmo. Então, nós somos criaturas de Deus. Nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos servos de Cristo. Nós também, conforme está, ou como é que for definido também, ou dispor o nosso coração, precisamos também dar com alegria aquilo que nós temos. Então, nesse conjunto do Novo Testamento, temos 3 finalidades que o dízimo tinha na legislação mosaica, que são agora adaptadas para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, então, em Moisés, era o sustento dos levitas e sacerdotes, socorro aos necessitados, manifestação do amor ou do temor de Deus. Agora, a principal diferença está na motivação. Lá em Moisés era pela força da lei. Agora,
conosco, neste tempo novo, nas novas comunidades, é pela decisão livre de consciência, que a gente vive ou que a gente partilha também o dízimo. Então, para concluir essa primeira parte aqui do dízimo bíblico, então esse percurso bíblico leva a perceber que a consciência do dízimo parte de um reconhecimento a Deus e da gratidão a Ele. Eu reconheço que Deus é Pai, que Deus é Criador, e eu me sinto na obrigação, por ser grato a Ele, a também querer estar sempre com Ele. Então, tanto a 10ª parte prescrita no Antigo Testamento, como a partilha dos bens, praticada na primeira comunidade cristã, nos Atos dos Apóstolos, são formas diferentes da mesma atitude que brota da fé. Então aqui, dízimo, 10ª parte, ou então partilha dos bens, é esta conjuntura, vamos dizer assim, bíblica, que nós podemos perceber que o texto nos traz. Então, aqui a gente precisa dar um alerta. A gente precisa rever uma forma atualmente muito difundida de propor o dízimo baseada na assim chamada teologia da prosperidade. Aqui a gente precisa olhar um pouco para os nossos vizinhos e a gente perceber que eles trabalham muito isso, ou só isto, quando falam de dízimo. Se tu me der isto, Deus vai te dar isto. Não, Deus já nos deu tudo. Ele já nos continua dando. E Ele não vai precisar do meu dinheiro, do meu tempo, da minha doação. Ele vai continuar fazendo o bem. Então, assim, esta falsa esperança, essa falsa ideia da teologia da prosperidade, de quanto mais eu der para Deus, mais Ele vai me dar, não vamos se enganar com isso, irmãos e irmãs. Aqui, esse fundamento, essa fundamentação bíblica já descartou tudo isso. Então, assim, esta interpretação da teologia indica como fundamento alguns textos do Antigo Testamento, que relacionam, claro, a obediência a Deus, aí está o correto, e o dízimo como a multiplicação dos bens materiais e com a prosperidade pessoal. Esta interpretação da teologia da prosperidade isola os textos bíblicos do seu contexto e do conjunto da Sagrada Escritura. Se pega um versículo e coloca ele, ou se usa ele para a sua própria questão, ou para a sua própria defesa. Não, Deus não age assim conosco. Então, quando o dízimo é proposto com esta fundamentação, a gente falsifica o rosto paterno e amoroso de Deus, e revelado por Jesus Cristo, e também se distorce a relação com Ele, e se priva do dízimo seu autêntico significado. Então a gente deixa, ou a gente esquece que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que é revelado em Jesus Cristo. Então assim a gente não tem mais essa relação, porque na verdade a gente está, em outras palavras, palavras cruas, a gente está comprando Deus para Ele fazer aquilo que eu quero. E não é isso. Ele não vai contribuir, não vai fazer. Então, assim, Ele vai continuar sendo bondoso, generoso para conosco. Ele vai continuar nos dando tudo, mesmo que a gente seja mal agradecido, mesmo que a gente não queira ou a gente não tenha uma atitude de experiência de fé. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso também para a gente clarear um pouco esta questão também. Até aqui, o que é o dízimo? A questão bíblica do dízimo, ok? Podemos passar para o terceiro ponto, então, as dimensões do dízimo. As dimensões do dízimo são 4, então. O dízimo, então, está relacionado profundamente à vivência da fé e à pertença a uma comunidade eclesial. Eu não posso ser dizimista se eu não partilho, se eu não estou numa comunidade de fé e se eu não tenho fé. Já falamos isso várias vezes. Então, a primeira dimensão do dízimo, aqui não é uma ordem e hierarquia, são 4 dimensões, mas elas não têm um grau de importância. Então aqui, a primeira dimensão religiosa, a vivência da fé e pertence a uma comunidade de fé e tem a ver com a relação do cristão com Deus. Qual é a minha relação com Deus? Como é que está essa minha relação com Deus? Eu tenho uma relação próxima de intimidade, de oração? Eu procuro estar junto, em sintonia com Deus? Se eu tenho isto, o dízimo vai ser algo natural, algo que vai ser colocado, que eu coloco como algo que também eu acho importante como partilha, como gratidão, como eu querer também contribuir para que também a ação de Deus continue acontecendo no meio de nós, na minha comunidade de fé também. Segunda dimensão, uma dimensão eclesial, da igreja. A consciência de eu ser membro da igreja e corresponsável para que a comunidade disponha do necessário para a realização do culto divino e também para o desenvolvimento de sua missão.
Então, assim, a igreja, ela necessita, ou ela é também formada por cada um de nós, e por aquilo que cada um de nós também contribui para ela ser melhor ou não tão boa. Eu digo assim, meio que cunhando uma frase assim, o pouco de muitos pode ser muito para quem tem pouco. Então, talvez a gente olhando para isto ou esta expressão nos ajude a pensar também que muitas vezes a gente acha, mas a minha contribuição não é suficiente, não vai ajudar. Não. Mas assim, se muitos ajudarem ou muitos usarem um pouco daquilo que tem, certamente quem não tem tanto vai se sentir também ajudado. E a igreja, como forma de organização, ela consegue também chegar em muitos lugares. Então, tantas coisas que acontecem que são feitas através da dimensão eclesial que a igreja realiza é sinal também deste fruto também que nós percebemos. Terceira dimensão, então, a dimensão missionária. Permite a partilha de recursos entre as paróquias de uma diocese ou entre dioceses, manifestando a comunhão que há entre elas, igrejas irmãs. E aqui talvez a gente olhe para a nossa realidade, a nossa diocese, e a gente tem também, bom, assim, esta questão, essa partilha, porque 10% do nosso dízimo ele já vai para a nossa cúria, para a nossa diocese, para também ajudar o sustento de toda a nossa estrutura como diocese. E aqui a gente poderia um dia também olhar somente para as estruturas eclesiais que a gente tem. Começar da família, para a comunidade nossa, depois para a nossa paróquia, depois para a diocese, depois para as províncias eclesiásticas, depois para o regional, depois para a CNBB nacional. Então, tudo isso talvez a gente possa perceber e entender melhor, que a gente também, com aquele pouco que a gente contribui, 10% disso também já ajuda as outras comunidades, as outras igrejas. Então, assim, a gente também não é uma coisa egoísta o dízimo. Ele, na verdade, é justamente eu me dispor ou eu me despojar daquilo que eu tenho. E por fim, a quarta dimensão, que é a caritativa. Então, é uma dimensão constitutiva da missão da igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência. Nós somos, por natureza, missionários e de batizar todos os povos, evangelizando eles. É o que nós recebemos no dia do nosso batismo. Nós somos e devemos ter também este senso de caridade, de querer ajudar aqueles talvez que não tenham tantas condições de também e precisam das nossas necessidades, ou precisam do nosso também, a nossa partilha, a nossa doação que nós temos. Então, já vivemos agora, então, as dimensões religiosa, eclesial, missionária e também caritativa. Quarto ponto, então, as finalidades do dízimo. Para que serve, então, ou para onde vai o meu dízimo, o nosso dízimo? Então, para que serve? Para colaborar para a realização do culto divino e da evangelização. Para a gente realizar as nossas celebrações, a gente precisa algumas coisas. Então, assim, o material, a gente ter uma igreja limpa, a gente ter folhetos ou livros de cantos, a gente ter uma equipe de celebração, a gente ter uma sonorização, a gente ter outras tantas coisas. Também a gente precisa ter esse sustento. Então, para isso, o dízimo também serve. E também para a evangelização. Quantas coisas acontecem na igreja que a gente vê agora nesse tempo que a gente está parado, ou nas férias que a gente percebe? Catequese, pastoral social, tantos movimentos que estão à disposição, que estão usando também as estruturas da igreja, salões paroquiais, então, assim, estruturas de casa de retiros, salas de catequese, outros ambientes, tantos outros ambientes, as secretarias paroquiais, as casas paroquiais, o sustento dos padres. Então, assim, tudo isso, ou para tudo isso também o dízimo é importante. Então, assim, primeiro, então, colaborar para a realização do culto divino e também para a evangelização. Segundo, então, é justamente isso, o sustento do clero e dos outros ministros. Então, assim, o padre não recebe um salário, mas tem uma compra. Então, assim, a gente também tem este valor que é recebido, ou que é dado também, para que também o padre possa também desempenhar com solicitude as suas missões e também as suas situações que tem diante de uma comunidade. Terceiro, também participar da manutenção das obras de caridade e também da concretização da missão da igreja. Tanta coisa que acontece que é necessária também o investimento, que é também necessário o valor também que a gente doa. E também, por fim, uma frase do direito canônico que diz que os fiéis têm a obrigação de socorrer as necessidades da igreja.
Nós, Igreja Católica, não temos uma imposição de uma taxa. Cada família vai ter que pagar tanto. Não. A gente se sustenta na espontaneidade, na atitude de fé de cada um de nós. Então, o dízimo tem a dizer isto. E toda a estrutura que você vê, que você percebe, que é ligada à igreja, que você talvez ache que não seja ligada à igreja, ela é sustentada em grande parte pelo dízimo. Se a gente, eu sempre digo assim com os nossos agentes, o pessoal já sabe disso, se a gente tivesse consciência, ou se todas as pessoas que frequentam a igreja ou que são batizadas tivessem a consciência do dízimo, nós não precisaríamos fazer festa, nós faríamos festa para somente se confraternizar, mas não para ter lucro, nós não precisaríamos fazer outros eventos para a gente também precisar dizer, vamos fazer uma campanha, vamos fazer também essa festa, vamos fazer esse galeto, porque a gente precisa arrecadar fundos para a gente continuar se sustentando. Se cada um de nós tivesse a sua consciência de dízimo, certamente a gente poderia manter e sobreviver e a gente poderia ajudar muito mais outras necessidades, outras pessoas que estão necessitadas. Não ajudamos mais porque não temos como, porque não há ainda os recursos suficientes. Então, cada comunidade é convidada a ter uma pastoral do dízimo. Nós temos, então, aqui agora já falando um pouco da nossa diocese, e aqui a gente olha um pouco para este documento aqui, que saiu em 2015, 16, então da Diocese de Montenegro. Então aqui coloca gratidão a Deus e expressão de fé e alegria, é o dízimo. E também aqui a gente fez, a paróquia fez esse pequeno folder que também nossas famílias estão recebendo aos poucos também, que eu sou dizimista, então colocando um pouco também o que é o dízimo para cada um de nós. Então nós olharmos isso também. E a pastoral, que são vários agentes que ajudam a gente para a gente também fazer com que o envelope chegue às nossas pessoas, aos nossos paroquianos, eles também fazem esta parte de motivar, planejar, organizar, executar iniciativas para implantar esse funcionamento do dízimo e também acompanhar as pessoas. Então precisaríamos também mais, assim, quem quiser também pode se dispor a, quem sabe, assumir uma rua para também assim visitar as pessoas e também se colocar à disposição. Então, é um processo participativo para que ele possa ser, de fato, assumido. E também aqui a gente precisa também ter uma reflexão, talvez, sobre o que é taxas, espórtulas, festas, campanhas e promoções. Então, nós vamos, no final, também dar uma palavra sobre isso. Então, assim, aqui a gente olha um pouco para as festas. Elas não precisam ser abolidas, como talvez alguns defendem, mas devem estar inseridas no conjunto da ação evangelizadora e claramente relacionadas com a dimensão de convivência fraterna e comemoração. Nós acabamos de celebrar a Páscoa. O que é a Páscoa? É Jesus que está, ou que na Quinta-feira Santa, na ceia, está junto com os seus. E no domingo da ressurreição, ele agora vai se mostrar ressuscitado, sempre na partilha do pão, sempre numa comemoração. Então, isto é o que nos identifica também como cristãos. Então, nós precisamos ter essa convivência fraterna, também essa comemoração. Mas não para a gente fazer grandes momentos, mas para a gente se sentir também comunidade, se sentir irmãos e irmãs juntos para a gente vivenciar isso também. E aqui a gente pode olhar, então, talvez para campanhas e coletas com finalidades específicas. Quando realmente necessárias, elas precisam ser motivadas de modo a não afetar a consciência da contribuição com o dízimo e também a não pesar sobre as famílias mais pobres. Aqui a gente olha para a nossa comunidade, a gente tem a campanha ainda aberta, a gente volta e meia faz alguma campanha, como a gente está ainda em processo de revitalização da nossa catedral, da nossa paróquia, a gente precisa, volta e meia, mobilizar também uma campanha específica, como nós fizemos há pouco para o piso, logo mais podemos fazer, se agora não tivéssemos, talvez nesse tempo estaríamos fazendo para os bancos, então é para uma finalidade específica e a gente precisa, volta e meia, fazer. Reforço, se a gente tivesse talvez um dízimo bom e também com muitas pessoas, talvez a gente não precisaria fazer isto, porque isto tudo seria automaticamente, ou isso tudo entraria dentro deste giro operacional que a gente diz. E a gente ainda tem as coletas especiais, que elas têm uma finalidade, assim, que são diferentes, que são finalidades específicas durante o ano que a gente tem, que é CNBB, ou então o regional, ou então assim a igreja do mundo inteiro faz para um determinado fim. Então nós temos também isso presente. Como nós podemos, ou como está organizada e funciona a pastoral do dízimo na nossa paróquia, ou nas paróquias?
A nossa paróquia, a gente tem uma coordenação, tem os mensageiros, que são aqueles que levam o envelope até as casas, e tem as pessoas que também ajudam no momento, assim, também de a gente fazer a contagem dos recursos que são disponibilizados também para nós. Então, tem uma coordenação, o senhor Bruno De Gruni é o coordenador leigo, a Amanda, que é então a secretária que ajuda nisto também, então eles estão nisto também. Então, eles são responsáveis por isso e tantas outras pessoas, às quais também queremos agradecer hoje, para que elas possam sempre, assim, ter esse vigor e também estar juntos também conosco neste trabalho também. Outra questão também importante, o dízimo ele é paroquial. Ele é, assim, paroquial no sentido assim, ele é por paróquia. E cada comunidade também tem a sua, assim, a sua caminhada de dízimo. Então, assim, sua contribuição se faz na sede da paróquia ou na comunidade. Aqui a gente não tem setor, então aonde a gente participa. Então, se eu participo da comunidade Nossa Senhora, um exemplo, Nossa Senhora das Graças, eu dou a minha, assim, a contribuição, a minha partilha lá. Posso também dar aqui na matriz, então também a gente tem esse meio. Mas o importante talvez que seja na comunidade onde eu frequento, onde eu moro. Hoje a gente tem um pouco isso com uma facilidade de deslocamento, a gente não pertence mais a só uma comunidade, a gente consegue chegar, a gente participa de tantas celebrações onde a gente tem um horário mais conveniente, então isso também ajuda também. E aqui a gente tem que entender de novo, né? Então o dízimo se distingue de doações feitas a outros tipos de comunidade, associações, meios de comunicação. Às vezes alguém pergunta assim, mas eu dou já uma contribuição lá para a Aparecida, ou para a Canção Nova, ou para a TV Evangelizar. Você pode fazer, mas isso não é seu dízimo. O dízimo, ele é dado na comunidade, na paróquia, a qual você reside, a qual você participa, tá bom? Alguém pode dizer assim, mas isso é muito... Não. Pode ser muito chato. Não é que seja chato, mas assim, é uma consciência que a gente tem que ter. A minha comunidade está aqui. Eu posso ajudar se eu tenho condições, lá aquela associação, aquela TV, aquele outro espaço. Posso, o dinheiro é seu. Mas assim, o dízimo eu dou aonde eu estou, aonde eu sou comunidade, eu deveria ser comunidade, tá bem? Então assim, a gente precisa ter bem claro isso também. As modalidades concretas de funcionamento da pastoral do dízimo, então, são diversas, principalmente quanto ao lugar e também ao momento de entrega, e a gente tem aqui, na nossa paróquia, a gente tem no momento também, ou no segundo final de semana, sempre a gente tem, o dia mais específico, e também, assim, no momento das oferendas. Em algumas outras situações, em outras paróquias, ele é também colocado em outros momentos, ou no início, ou no final da celebração. Então é importante a gente também perceber que ele tem esta participação, deve ser dado de preferência durante uma missa, durante a liturgia. Se nós não conseguirmos, a gente tem outras opções. Eu posso entregar durante, assim, em alguns lugares até as pessoas entregam durante a semana na igreja, porque estão lá as urnas, ou então na secretaria paroquial. O importante é que também eu me sinta, ou eu possa ser comunidade, ou eu possa querer participar também. E assim, então, aqui, olhando para o livro do Dom Edson Oriolo, que é este daqui, Pastoral do Dízimo, confesso que esse eu só dei uma folhada por cima, esse bispo é referencial para a Pastoral do Dízimo no Brasil. Então, ele coloca algumas questões aqui, e ele coloca, então, essa diferença entre dízimo e também oferenda, a coleta que a gente faz na missa, na hora do ofertório. Então, ela é diferente. Então ele coloca aqui que pelo dízimo a gente devolve a Deus com fidelidade uma parte de tudo aquilo que ele próprio nos dá. É como que se nós lhe disséssemos, Senhor, aqui está uma amostra da sua bondade na minha vida e na vida da minha família. Aqui está o sinal do seu grande amor para comigo. É tão bom agradecer. E a gratidão é profundamente libertadora. E ele diz, e o dízimo, quando brota de um coração generoso, sem obrigações, coração que oferece pelo simples prazer de amar, é um gesto de amor para com a igreja que amamos e que poderá dispor dos meios necessários para se manter e desenvolver suas atividades. Então nós precisamos entender isso também. E ele coloca mais, entendo que o dízimo é uma oferta alegre e graciosa da comunidade para a comunidade, devolvendo a Deus o que lhe pertence. O dízimo não traz em si a marca de renúncia ou de sacrifício.
ela é a devolução singela a Deus da parte dos bens dele recebidos. E aí ele faz a distinção com a oferta. A oferta sacrificial, a oferta do ofertório, que nós chamamos no popular, na celebração da Eucaristia é um gesto de participação do fiel no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, com a marca característica da renúncia, do suor e do sangue, que foi gasto no trabalho, ainda que sem derramamento de sangue. Então, o ofertório que a gente faz, esse momento das oferendas, ele é importante também, ele é necessário, porque ali eu coloco alguma contribuição da minha semana, do meu dia. Então, e o dízimo é algo que eu dou a mais de um ato de fé, para também poder vivenciar isto também. Então, assim, a gente precisa então também entender que o dízimo se caracteriza como doação. Também aqui a gente tem ainda algumas mudanças que podem vir com a legislação civil, de que a gente tem aqui a gente tem o sistema de a gente não olhar quanto e quem contribui, só a gente faz a anotação mensal, quem entrega o seu envelope. Mas certamente com o futuro a gente vai ter que fazer talvez uma forma de podermos assim dar um recibo para cada pessoa de quanto ela contribuiu por questões da Receita Federal. Mas isso está ainda em análise também pela CNBB nacional também. E também a gente precisa também ter presente que, volta e meia, a gente precisa também colocar qual é a finalidade, onde é que é aplicado esse dízimo. Então, essa divulgação que geralmente a gente faz no final do ano nos nossos conselhos paroquiais, na Assembleia Pastoral Paroquial de novembro, e também nos almoços que a gente tem com os nossos aniversariantes e missas a cada mês. Um último cuidado que a gente precisa ter, então, também, que é com a linguagem que a gente usa. E aqui esse texto da CNBB nos traz um pouco presente. Muitas vezes a gente ouve, eu vou devolver o meu dízimo, eu vou doar, eu vou ofertar, eu vou consagrar, entregar o meu dízimo. A linguagem correta que seria, que a CNBB quer, ou que ela estimula a usar, é justamente dois: contribuir e partilhar. Contribuir por quê? É uma opção mais adequada. Contribuindo com o dízimo, os fiéis dão de si mesmos e de seu trabalho por meio de parte de seus rendimentos ou bens postos à disposição do objetivo comum, que é a evangelização. Então, eu contribuo com aquilo que eu, com o meu trabalho ou com os meus bens, tenho para que a minha comunidade também esteja bem. Porque eu sou essa comunidade, eu me sinto parte dessa comunidade. Ou então eu partilho. Então eu quero também aquilo que eu tenho, dar um pouco para que seja assim também comum aos irmãos. Lembremos aqui da partilha, da história do pão. O pão, quando a gente partilha, também ele se divide em dois. Ele não fica menor. Não, ele só dá ou vai servir para mais pessoas. E aqui também a gente precisa ter presente, talvez aqui, uma reflexão que eu vi há um tempo atrás, de que o dízimo, olhando para a questão financeira, ele não nos torna mais ricos, como alguns pregam por aí, ou nos vai dar mais bens. Não. Se olhando só pelo lado financeiro, a gente se torna mais pobre ao doar o dízimo. Porque eu estou dando algo que eu tenho, que eu poderia usar para outra coisa, mas eu dou para a minha comunidade, eu dou para que ela também possa ajudar a ser também auxiliada com este meu pouco. Então, também nós entendermos esta pobreza evangélica. Nós não estamos aqui, talvez, para viver uma riqueza, mas a nossa maior riqueza talvez seja justamente a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa saúde, a família. Talvez agora, nesse tempo da pandemia, a gente consiga dar mais valor para isto. Então, talvez a gente entender esta pobreza também que a gente precisa vivenciar, talvez experimentar um pouco mais, né? Ninguém se torna assim, ninguém vai falir por causa disso também. Então a gente precisa entender isso por um pouco também. Então o dízimo nessa pastoral de conjunto, o dízimo ele faz com que toda a outra caminhada da nossa igreja aconteça. Então para que cada movimento, cada retiro, cada missa tenha os materiais, tenha um padre. Então a gente está contribuindo de várias formas. E outra coisa que talvez seja importante também é que o dízimo é um meio ordinário, então, novamente, de nossa manutenção. Não significa apenas que cada comunidade, paróquia seja atendida, mas também ele vai ou ele serve, como nós já falamos, para que outras, ou que toda a nossa diocese, toda a nossa igreja esteja bem.
Então, se ela está ou ela tem tudo isto, é porque todos nós contribuímos, todos nós partilhamos um pouco disso também. Então, assim, a nossa conscientização que precisa ter, talvez mais, é que o dízimo faça parte da iniciação à vida cristã. Então, que todos nós possamos compreendê-lo melhor e também contribuir generosamente. E aqui também a gente precisa lembrar que o dízimo ele é um importante auxílio que se dá na formação dos futuros ministros ordenados, dos futuros padres. Então, assim, e também eles sejam também reforçados nesse conhecimento e na prática do dízimo. Eu me lembro que nós também, a nossa comunidade, quando a gente estava no seminário, a gente também tinha uma vez por mês uma celebração de dízimo. Mas ali vai dizer, mas seminarista não tem dinheiro? Não, a gente tem nossas poucas entradas, e também não tem muito, a gente precisaria daquele dinheiro para pagar o ônibus, para ajudar a pagar talvez a faculdade, comprar nossas necessidades, as nossas coisas de higiene pessoal, sim, ou comprar uma roupa, uma coisa assim. Mas a gente também partilhava este nosso pouco, para que também a gente pudesse sempre, cada mês a gente fazia uma ação concreta, ou então a gente usava para nosso sustento como comunidade, para comprar remédios, alguma coisa assim que seria para uso comum, ou então também para ajudar alguma comunidade, alguma pessoa que a gente tinha encontrado no caminho, ou justamente indo para a PUC, ou então nas nossas comunidades, ou nas comunidades onde a gente atuava no final de semana, para justamente também ser um sinal de missão. A gente também contribuía, então, nesse sentido. Creio que hoje também os seminários ainda continuam fazendo isso. Então, é uma forma da gente se dar conta. E o padre, que é importante, os padres são os primeiros dizimistas. Todos nós temos também o nosso envelope. Todos nós também contribuímos, também partilhamos daquela nossa côngrega que recebemos, porque nós estamos sim à disposição da comunidade, a serviço da comunidade. Mas também nós somos comunidade. Nós estamos à frente do rebanho, mas também nós somos. Então, também nós precisamos e somos também essas testemunhas e queremos dar este exemplo também. Então, para a gente concluir, que eu já passei do meu tempo aqui, como sempre, você já me conhece, a gente fala demais, então temos que ter então uma motivação permanente para isso. E aqui talvez a gente precise entender isso, né? Que o dízimo ele precisa ser promovido cultivando a fé. Não tem como a gente dizer ou falar de dízimo se a gente não vive a nossa fé. Então que as pessoas também possam compreender o quanto são importantes para a vida da comunidade. Não é só para você estar ali, para você levar ou trazer o seu bem, a sua partilha. Não. Antes disso, tem o dado de que você é importante para Deus. Você é querido, é amado, você também foi gestado e amado por Deus e continua sendo amado por Deus. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus e Ele quer nos também próximos dele. Então, assim, também o dízimo tem um cunho de visitas missionárias, que também o mensageiro vai em nome da paróquia levar o envelope lá, vai conversar com a família. Então a gente também ter isso presente também. Tem a oração do dízimo, a gente reza por todos os dizimistas e talvez por aqueles que não são, e também para que Deus também suscite nosso coração, um coração generoso para ser também, ou para continuar sendo também generoso e abençoado também para cada um de nós. Então, para terminar, só então fazer novamente essa distinção entre dízimo e também a oferta da missa, doação e campanhas. Então, claramente, assim, ou objetivamente, dízimo é uma contribuição comprometida com a comunidade paroquial que precisa ser feita periodicamente. Nós temos o costume aqui, a nossa paróquia, de fazer uma vez por mês. Ou seja, meio que uma comparação, sempre que eu recebo o meu salário, conforme as condições de cada fiel. Então, assim, o que a gente pode também perceber também aqui? O dízimo, ele é um exercício de partilha em que o cristão se coloca disponível a cuidar das dimensões religiosa, social, missionária e caritativa, como nós colocamos antes as dimensões do dízimo. E aqui é importante novamente frisar, o dízimo ele é pessoal, eu tenho que ser dizimista, a minha esposa também tem que ser dizimista, meu filho, minha filha também tem que ser dizimista. Todos na família, não é um dízimo por família, como nós tínhamos habituado antigamente, talvez quando a gente dava a anuidade ou a anualidade. Isto vem do Antigo Testamento e vem também das comunidades rurais, aonde se taxava, então se cobrava um valor anual. Porque na comunidade rural, o empregado, na verdade, a pessoa recebia, talvez uma vez, 2 vezes por ano, quando vendia os frutos da terra. Então, assim, nesse contexto, mas a gente não está mais
meio rural, pelo menos nós aqui. A gente precisa entender, mas mesmo assim, mesmo que estivéssemos, também o povo nas nossas comunidades também já recebe mais seguidamente o seu ordenado. Então precisamos também entender um pouco isso. E o que é a oferta? A oferta da missa, doação ou campanhas? É algo que se dá além do dízimo. É uma entrega sem compromisso, que o fiel pode fazer em qualquer igreja ou obra caritativa, sem necessariamente ter uma periodicidade definida. Então, assim, além dessa contribuição financeira, ele também, ou a pessoa pode também ser feita por meio de uma doação de alimentos, materiais, roupas, entre outras coisas. Muita gente dá também uma oferta, participa também, doa aqui roupas para Caritas, alimentos para Caritas, materiais de limpeza agora. Então é uma doação a mais que podemos fazer espontaneamente para auxiliar determinada igreja, ou até mesmo os irmãos mais necessitados que frequentam a nossa comunidade ou não frequentam. E aqui talvez entre um pouco essa distinção que a gente tem que fazer. O dízimo é meu pessoal. E também a oferta, talvez assim, as pessoas, algumas nos dizem assim, mas eu já ajudo, eu sou catequista, eu toco na missa, eu sou da liturgia, então eu já dou o meu tempo para a igreja. Isso é uma oferta, isso não é dízimo. Não vamos se enganar. Então, assim, eu vou dar o meu tempo, eu vou ajudar alguma outra instituição, porque eu quero, isso é além do meu dízimo. O dízimo precisa ser algo, uma experiência de fé que eu quero retribuir, não retribuir. Contribuir, aliás, e partilhar com os irmãos. Eu quero que a minha comunidade seja melhor, porque eu me sinto comunidade de fé também. Tá bem? Então, possamos perceber isto também nas nossas convivências e também na nossa vivência pessoal que a gente possa ter. Este texto para o nosso povo, do nosso MCC, a gente pode disponibilizar um PDF com estas orientações que a gente teve aqui também. Então, para finalizar aqui, vamos dar os recados finais. Quem estava nos acompanhando, se tem alguma pergunta, a gente pode responder. Então, depois a gente vai também fazer os fechamentos por hora também. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. A gente pode ajudar, a gente vai responder também, se possível. Enquanto isso, vamos também saudar quem estava conosco aqui também, quem deu um oi aqui ou de onde é que é. Então aqui a Joelma Vargas, o Elton Garcia Flores, aqui de Montenegro, com o Grupo Unidos na Fé. Lucas Reis Flores, Cursilho Jovem Presente, beleza aí, tudo de bom. A Iole Casagranda, muito bem. A Iole e o Carlos. A Fernanda Borba, Unidos na Fé Venceremos, então também eu acho que é um grupo aqui da nossa comunidade. A Neuci Rossi, Cursilho da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora da cidade de Santa Rosa, que bom, bem-vinda aí. A Lúbia Maristela Gamões, tudo bem, que bom, boa noite. A Ivone Schneider, Grupos Unidos na Fé, juntos com o povo de Deus nesta live, Shalom. Juneide Almeida, Ministério da Palavra, Paróquia de São Lourenço, Arquidiocese de Pelotas, lá do nosso bispo Dom Carlos, que bom que estiveram conosco. A Rita Márcia, a Itaci Cunha, a Ita Placídio, então também já colocou uma frase ali do Arudismo é sinal de gratidão a Deus, isto mesmo, é a primeira questão também. A Cecília Werner, então, lá a irmã Cecília, que está em Lajeado, ela é lá da nossa comunidade lá de Santa Catarina, lá de Linha Macuco, então, que sempre está nos acompanhando, que bom. A Regiane Ariotti, aqui da nossa comunidade do Espírito Santo, dízimo oferta de fé. Carmen Lúcia Rodrigues, boa noite. Dirce Borges, aqui também nossa catequista. Nalu, da nossa comunidade também aqui do Espírito Santo, dízimo um gesto de amor, individual em gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. Nilce Rossi de novo, shalom então a todos os irmãos, bom descanso. Maria Elisete, então aqui uma contribuição, podemos distribuir envelopes para nossas crianças da catequese para ser dizimistas. Maria Elisete, nossa catequista, sim, nós estamos trabalhando tentando executar esse projeto do dízimo mirim. Então, assim, com que as nossas crianças também possam começar a fazer essa experiência também, a ter este hábito também de quererem participar. Então, assim, dar esta conscientização, ou então esta formação, e por isso que nós estamos fazendo, a ideia é esse ano fazer com os nossos
movimentos, então justamente para dizer assim que cada um de nós é e deve ser dizimista. Então assim, a gente precisar também isso, e desde criança, ou desde quanto mais cedo a gente começar a fazer essa experiência, a gente se sentir parte da comunidade, talvez mais a gente se sinta também responsável por ela ou corresponsável. Então, uma dica interessante, sim, nós vamos fazer e vamos tentar assim trabalhar. Já estamos fazendo com a pastoral do batismo, então não temos mais a taxa. A nossa ideia é tirar as taxas de inscrição para a Eucaristia, para a Crisma, então assim para casamento, mas que também as pessoas, assim, as pais possam assim justamente dar uma contribuição espontânea, possam querer ser dizimistas a partir da preparação que tiveram com as crianças. Então já começamos com a catequese do batismo, pretendemos fazer também com as outras. Quem mais está conosco? A Tatiane Quos, também do MCJ, boa noite. A Fernanda Borba, coordenação paroquial de Taquari, que bom, então eu estava enganado ali antes do grupo que foi colocado. A Vanito Arte, a Dirce tem uma pergunta, mas coloca que o dízimo é bíblico, feliz de quem colabora e abençoado por Deus, isto. A Sônia Olga Bazanella, Marlene Reidel, isto também é pastoral da Caritas, diz minha gratidão pela nossa vida, comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, Portos Pereira, que bom. O Paulo Esmanhoto, Grupo Paz de Jesus, isto que nos provocou para fazermos essa live, então estamos aí, firmes e fortes, que bom que a gente está podendo ajudar também e fazendo esse momento. A Sibila Kremer da Costa, boa noite. A Sibila Uzé, ali da comunidade Santo Antônio, aqui da nossa paróquia também. Que bom, também são cursilistas. Não me lembro agora o grupo, mas tudo bem. Grazela, então, Grupo Despertar, Grazela Flores. E também, novamente, a Fernanda, então, obrigado e uma abençoada noite também. Então, assim, alguém pode dizer assim, né? Mas por que nós estamos falando de dízimo agora? Claro, se tudo estivesse normal, nós estaríamos falando também hoje com o Cursílio, mas a gente iria falar com todos os movimentos. Ainda estamos pensando em falar com todos os movimentos da nossa paróquia e também fazer essa formação também. Porque a gente também, claro, agora sem a participação das pessoas, a gente precisa também ter ou continuar tendo o sustento da nossa comunidade também, né? Então tem muitas coisas que não param, mesmo que a gente tenha parado ou não tenha como fazer as missas participadas com o povo, a gente precisa também continuar fazendo a nossa parte. Então, assim, a gente lançou já na semana passada, quem acessou o nosso site pode acessar lá, também tem uma explicação melhor sobre a campanha que nós estamos fazendo, que é a partilha fraterna. Então, uma forma da gente poder contribuir, ou assim, a gente devolver o nosso dízimo, porque a gente não pode chegar na igreja, não pode estar hoje na igreja, através também, hoje, de um aplicativo. Então, assim, o nosso sistema de pastoral, que a gente tem o Eclesial, que é da TELS, eles desenvolveram, nesse tempo agora esporádico, uma ferramenta que se chama Partilha Fraterna para quem quiser devolver ou dar uma doação, continuar ajudando a comunidade. Porque muita coisa continua. Também nós temos funcionários, nós temos luz, água e outras tantas coisas que precisam continuar sendo pagas. E também os impostos, algumas coisas que a gente precisa pagar. Então, assim, a gente precisa também ter isso. Então, lá no nosso site, psjb.org.br, a gente pode também ter, no nosso Facebook também, hoje de tarde, a gente já lançou de novo, então tem ali como a gente pode contribuir, tá? Então, quem quiser, a gente sabe que muitas pessoas estão necessitadas, e também para a gente poder continuar ajudando também, a gente também oferece essa opção para as pessoas ajudarem, através dessa ferramenta, desse aplicativo Partilha Fraterna, ou então através de uma transação, ou então de uma transferência bancária, então lá também estão os dados também. E as outras contribuições que as pessoas estão dando, que dão durante o ano, que é alimentos, roupas para Caritas, também a gente vai e a gente está disponível também aqui. As portas estão fechadas à secretaria, mas sempre tem um de nós, ou o padre, ou alguém ali para acolher, só dá uma batidinha lá, que a gente também vai acolher estas doações e também vamos contribuir e também vamos distribuí-las para aquelas pessoas que mais necessitarem, tá bem? Então, só esse registro que eu quero fazer. Agradecer muito a todos que nos acompanharam. Desculpa que eu passei um pouco do horário, era para ser só 1 hora, tinha me comprometido a isso, mas sabem que quando a gente começa a falar, a gente se empolga às vezes, né? Tá bom? Então, espero que tenha sido bom, espero que vocês tenham também
ficado assim claro sobre isso. O vídeo vai ficar disponível na fanpage, vamos ver se a gente vai subir ele também depois para o YouTube do nosso canal da paróquia, também podem continuar assistindo lá. E também quem quiser, então o convite, né? As nossas missas todas, de segunda a sexta, são transmitidas pelo Facebook, sábados também. Então, segunda a sexta, às 18h30, horário que a gente tinha habitual aqui. Sábados às 17h, também horário habitual. E domingos, então, também é transmitida a missa às 9 horas. Domingos a gente tem a missa pelo Facebook, também pelo YouTube, já ao vivo, e a gente vai começar provavelmente também a transmitir pelo Instagram, para a gurizada jovem aí, o cursilho jovem que estava aqui também acompanhando. Então provavelmente a gente vai começar a partir do próximo domingo, então transmitir também a missa aqui da Catedral às 9 horas através desses 3 meios sociais. Então tudo isso também tem um custo, né? Então tem luz, internet, tem a operação disso, né? Então a gente também sabe que para a gente chegar a vocês com qualidade, também tudo isso representa também um valor. Então, assim, a gente precisa também dar estes créditos também. Então, estamos aprendendo também, nós, padres, a nos portar na frente de uma câmera, como agora também, mas também a gente está tentando, assim, fazer algo de qualidade. Então, claro, isso demorou um pouco mais, demora talvez um pouco mais, mas a gente quer oferecer algo que seja algo que fique. Então, é uma coisa que também a gente fez agora e a tendência é que a gente possa continuar depois que passar todo esse isolamento, essa pandemia. Então, a gente também quer pelo menos uma missa semanal, a gente quer continuar transmitindo, além das missas maiores que a Diocese também utiliza a Catedral. Então, é um investimento já agora, assim, a curto prazo, mas ele vai ser a médio e longo prazo, então vai ser algo que também vai fazer com que a gente seja um pouco, assim, ter uma relação diferente com o público, com vocês também, certo? Os recados finais aqui também, Wilson, Leia Barreto, grupos amigos para sempre, estavam conosco, obrigado. A Maria Eli, muito boa formação também. Elisete, deu o recado, deu a resposta. E o Paulo, então, excelente, o cursinho de nossa Diocese agradece. Muito bem, vamos encerrando por aqui esse nosso momento, então agradeço também a todos que tiveram paciência para acompanhar, mas se não, fica à disposição. Para o cursilho, eu vou disponibilizar para o grupo de vocês, através do Paulo, então, o arquivo em PDF para quem quiser também estudar ou quiser também reler em casa também. Para os demais, temos aqui este nosso folderzinho também da paróquia, então também é autoexplicativo, tem essa questão. E eu quero terminar aqui justamente fazendo a oração dizimista, a oração final para nós esta noite, para que cada um de nós também pense, também assim possa também colocar-se à disposição da comunidade de fé para também vivenciar este momento também. Então, rezemos juntos também para que nós possamos assim vivenciar bem também este momento. Recebeis, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento, o meu amor, pois se tenho é porque me destes. Amém. E fique assim, com a bênção de Deus, por intercessão de São João Batista e da Virgem Maria, ela que também foi testemunha fiel com a sua vida, também com a sua presença junto ao Cristo ressuscitado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia. Último registro, a Arte e Som, nossa parceira aí, que está também curtindo conosco, está junto conosco. Abraço a todos lá, nossos parceiros que nos ajudaram também bastante aqui. Muito obrigado a todos, tenhamos uma boa noite, uma boa segunda-feira, uma boa oitava de Páscoa, e que nós possamos assim ser esta luz do Cristo ressuscitado em nosso meio. Boa noite.